Todo mundo quer ser alguém, quer ser reconhecido, lembrado, admirado, quer ser ouvido, seguido, respeitado, mas quase ninguém quer ser nada. É justamente aí que Paulo começa a nos humilhar, porque ele entendeu algo que o mundo moderno ainda não aprendeu. A grandeza não está em se encher, está em se esvaziar. Hoje todo mundo quer ter mais sucesso, mais voz, mais poder, mais visibilidade, mas Paulo fez o caminho contrário. Enquanto a gente sobe degraus, ele descia. Enquanto o mundo dizia afirme-se, ele dizia negue-se. Enquanto todos buscavam reconhecimento, ele buscava desaparecer. E quanto mais ele se esvaziava, mais cheio de Deus ele ficava. Ele mesmo escreveu: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa frase é o resumo da arte de se esvaziar. Paulo entendeu que, para ser instrumento, você precisa abrir mão de ser o protagonista. E isso é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Porque o ego é um vício. A gente se alimenta de importância, de aplausos, de ser visto. Mas quando você se esvazia, você deixa de ser o centro. E aí o milagre acontece. Nietzsche dizia: quem olha muito tempo para o abismo olha de volta. Mas Paulo olhou para dentro e descobriu outro tipo de abismo, o próprio ego. E ao encarar esse buraco, ele percebeu: quanto mais você se colocar no centro, mais longe de Deus você fica. O ego é barulhento, ele quer palco, quer opinião, quer razão, mas o espírito é silencioso e só fala quando o ego cala. Pensa em Avatar, a lenda de Aang. Aang só desperta todo o poder do Avatar quando deixa o orgulho, o medo e a raiva irem embora. Ele literalmente se esvazia para se conectar com algo maior. Paulo fez exatamente isso, só que na vida real. Ele era Saulo, arrogante, poderoso, temido, tinha status, título, respeito, mas quando foi derrubado no caminho de Damasco, tudo ruiu. E naquele chão cego, ele entendeu que Deus não enche corpos orgulhosos, ele enche corações vazios. A arte de se esvaziar é dolorosa, porque começa com a queda. Ninguém aprende humildade no topo. É no chão que você descobre o quanto estava cheio de si mesmo. Paulo aprendeu isso da pior forma. De perseguidor virou perseguido, de líder virou servo, de poderoso virou prisioneiro. Mas o curioso é que, quanto mais ele perdia, mais livre se tornava. O mundo via como derrota, mas ele dizia: quando sou fraco, então é que sou forte. É engraçado, porque o mundo moderno vende o oposto disso. Você é bombardeado por frases como: acredite no seu potencial, mostre o seu valor, seja o protagonista da sua história. Mas Paulo olharia para tudo isso e diria: quanto mais você tenta ser o protagonista, mais você atrapalha a história que Deus quer escrever. Em Breaking Bad, o Walter White começa como um homem comum, humilde, até bonzinho, mas o desejo de poder o corrói. Ele quer ser reconhecido, quer ser respeitado, quer ser lembrado. E no final o que sobra é destruição. O ego sempre cobra caro. Paulo trilhou o caminho oposto. Ele começou grande, fariseu, estudioso, respeitado, e terminou anônimo, preso e esquecido. Mas foi aí que sua vida começou a ter sentido. Ele descobriu que o segredo da grandeza é o oposto do que o mundo ensina. C.S. Lewis dizia que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. E é exatamente isso. O esvaziamento não é uma autodepreciação, é a libertação. Quando você se esvazia, você para de competir, para de comparar, para de provar e começa a viver com leveza. Pense em Naruto. O Jiraiya é um dos personagens mais poderosos e sábios do anime, mas ele não precisa provar isso pra ninguém. Ele vive simples, meio trapalhão, meio bobo, mas quando chega a hora certa, o poder dele fala por si. Isso é esvaziamento. Quem é realmente grande não precisa parecer grande. Paulo entendeu que o poder verdadeiro é silencioso, não precisa de holofote.
Porque quando Deus quer usar alguém, ele não procura performance, procura espaço. E se você está cheio de si, ele não tem onde caber. E olha que paradoxo. Quanto mais vazio você fica, mais inteiro se torna. Quanto menos você tenta ser alguém, mais você descobre quem realmente é. O mundo te ensina a se encontrar, mas Paulo ensina a se perder em Cristo. E é nesse perder-se que você finalmente se acha. Sabe aquele personagem do Kung Fu Panda, o mestre Oogway? Ele vive tranquilo, sereno, enquanto todo mundo corre tentando controlar o futuro. Ele não precisa dominar o caos. Ele é o próprio equilíbrio. Paulo aprendeu isso na dor. Não é o controle que traz a paz, é a entrega. Só entrega quem se esvazia. Filipenses 2,7 diz que Jesus a si mesmo esvaziou, tomando forma de servo. Paulo não só acreditava nisso, ele imitava isso. Ele via em Cristo o modelo perfeito de grandeza invertida. Aquele que podia ter tudo, escolheu ter nada. Aquele que podia dominar, escolheu servir. Aquele que podia mandar, escolheu amar. Esse é o padrão do reino. O maior é o que mais se esvazia. E aqui vai uma verdade dura. Não dá para ser cheio de Deus e cheio de si ao mesmo tempo. Um dos dois precisa sair. Por isso, tanta gente vive exausta espiritualmente, querem experimentar o divino, mas continuam lotadas de vaidade, de orgulho, de autopiedade. E Deus não entra onde não há espaço. Em The Last of Us, Joel carrega o trauma do passado e o medo de perder de novo. Mas é só quando ele começa a soltar o controle que ele redescobre o amor, o propósito e a dor do esvaziamento. Abrir mão do que você acha que precisa para receber o que realmente importa. Paulo vivia isso todos os dias. A cada carta, a cada prisão, a cada renúncia, ele morria um pouco para si mesmo. E é por isso que ele se tornava cada vez mais vivo. A arte de se esvaziar não é passividade, é consciência. É saber que tudo o que você tem pode ser tirado, mas o que você é em Deus permanece. É entender que o poder de um servo é maior que o poder de um rei, porque o servo não tem nada a perder, e por isso é invencível. Epiteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem das coisas. Paulo viveu essa filosofia em versão espiritual. Ele aprendeu a olhar a perda e dizer: nada disso me define, nem aplausos, nem a dor, nem o sucesso, nem o fracasso. Ele se esvaziou de tudo o que o mundo valoriza, e por isso se tornou eterno. É olhar o contraste. A gente vive num tempo em que o ego tem fã-clube. Todo mundo quer ser a sua melhor versão, mas Paulo diria: não tente ser sua melhor versão. Deixe Cristo ser a versão dentro de você. A arte de se esvaziar é a arte de deixar Deus assumir o volante. E isso exige coragem, porque para ser cheio do Espírito, você precisa esvaziar o trono do eu. Em Attack on Titan, o Armin fala algo incrível. Ser forte não é lutar sem medo, é continuar mesmo estando com medo. Paulo era assim. Ele sentia medo, dor, incerteza, mas continuava, porque ele não lutava por ele mesmo, ele lutava por algo que o transcendeu. E quando você se esvazia, a dor perde o poder de te parar, porque você entende que o sofrimento não é o fim, é o processo. A arte de se esvaziar é silenciosa, não faz barulho, não dá ibope, mas é nela que mora a verdadeira grandeza. O mundo aplaude quem se exalta, Deus exalta quem se esvazia. Platão dizia que a alma do homem é imortal e se enche de luz quando se liberta do corpo. Paulo diria algo parecido, mas mais simples. A alma se ilumina quando para de olhar para si. Porque quando você para de tentar ser grande, é aí que Deus te engrandece. No fim das contas, a arte de se esvaziar é uma revolução silenciosa.
É o oposto do que te ensinaram. É parar de correr para frente e começar a mergulhar para dentro. É trocar o eu mereço pelo eu confio. É deixar de ser o centro do palco para ser o altar onde Deus se manifesta. E se você quiser ver Deus se movendo na sua vida, talvez o primeiro passo não seja pedir mais, talvez seja abrir mão, soltar o controle, o medo, o ego. Fazer o que Paulo fez, cair do cavalo, enxergar a própria fraqueza e finalmente deixar Deus dirigir. A arte de se esvaziar é o segredo da grandeza espiritual, porque só quem perde tudo descobre o que realmente importa. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Paulo.